a vida pode evangelista do Senhor Cleito. Persuadir em nome do Senhor Jesus, o Senhor vem usar teu filho, Pai, como atalaia, Senhor, aqui na terra, Pai. Vem usar como vaso, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus querido e santo, porque, Pai, não necessitamos, ó meu nome de Jesus, apenas aquilo, Senhor, que seja o bem, mas correção, aquilo que o Senhor tiver para nós, ó Pai, nessa noite, Deus. Aleluia, Jesus, agradecemos o teu nome pela vida, Pai, do irmão que aqui está. Ó Deus querido e santo, aquebrando os corações endurecidos que aqui estão nessa noite, meu Pai. Aleluia, Jesus, que venha cair por terra, Pai, todo pensamento negativo, toda desânima. Em nome do Senhor Jesus, Pai, oramos e agradecemos a Ti. Amém, Jesus. Receba o nosso palmas de vitória para o Senhor. Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes por estar uma vez mais na casa do Senhor? Dê um glória bem forte para Ele. Quero que você abrir a sua Bíblia Sagrada em um dos profetas maiores, livro de um dos profetas maiores, Ezequiel, capítulo 5, versículo de número 3. Eu quero aqui ser grato a Deus de antemão por esta oportunidade que é me concedida. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Eu costumo dizer que ela é 100% parte do meu ministério. Tem pessoas que dizem, a minha esposa é 50%. Não, ela tem que ser 100% parte do seu ministério. Também louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, pastor presidente desta obra, pastor Israel, que uma vez mais nos cedeu este espaço para fazer uso da palavra de Deus. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo, o pregador Bruno, conhecemos eles, e o nosso amor está como Jonatas e Davi, como foi dito aqui. Eu tenho certeza que Deus será louvado uma vez mais na minha e na tua vida. Quantos acharam o texto bíblico? Ezequiel capítulo 5, verso de número 3. Com a permissão de Deus, eu quero pregar com o tema época de remanescente. Quantos acharam? Diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: desta terça parte tomarás um pouco e o atrás nas abas da tua veste. Deste ainda tomarás alguns, e os lançará no meio do fogo, e os queimará dali, e sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Tomai vossos assentos, por gentileza. Queridos, este texto que ora acabamos de ler é um texto que vem nos tratando um assunto concernente à vida do profeta Ezequiel. Todos nós conhecemos de cor e salteado que Ezequiel está incluído na galeria dos profetas maiores. Algumas pessoas têm uma confusão às vezes de entender o que é profetas maiores e o que é profetas menores, quando a Bíblia Sagrada ela trata a respeito de profetas maiores. Não quer dizer que são profetas com mais unção, com mais poder. Não. Quando a Bíblia trata de profetas menores, não quer dizer que são profetas que foi menos usado. Não quer dizer que foi profetas que tiveram menos unção. Quando a Bíblia diz profeta maior, porque são profetas que tiveram uma delonga prolongada em seu ministério. Quer ver? Pega o livro de todos os profetas maiores. São profetas que tiveram livros extensos, livros prolongados, histórias prolongadas,
E quando você pega o livro dos profetas menores, como Joel, Abacuque, Obadias, Jonas e outros mais profetas menores, são livros curtos, são livros com histórias curtas, mas o mesmo Espírito que usou o profeta maior foi o mesmo Espírito, com a mesma missão, com a mesma graça, também usou o profeta menor com a história curta, com a história não tão estendida como os profetas maiores. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, dentro deste capítulo 5 do profeta Ezequiel, eu entendo que aqui Deus dá um chamado a este profeta. Deus, por esses dias, tem lhe dado um tema dentro desta passagem. É tempo dos remanescentes. A palavra remanescente significa poucos, significa os que ficaram, significa os que não se postaram diante de outro Deus. A palavra remanescente significa os verdadeiros adoradores. Todos nós sabemos que Ezequiel foi um profeta escolhido por Deus, e quando nós falamos de profetas, nós falamos de uma responsabilidade que é dada de Deus para o homem. E o que é ser profeta, pregador? Ser profeta é alguém que está incumbido de entregar uma mensagem de Deus para uma nação, para uma igreja, para um povo. E um profeta que está incumbido de entregar uma mensagem de Deus, logo ele não entrega uma mensagem mastigada, logo ele não entrega uma mensagem incompleta, logo ele não entrega uma mensagem pela metade, porque profeta de Deus, ele tem a responsabilidade de entregar uma mensagem completa. É verdade isto, pregador, é verdade. Então eu mostro na Bíblia, a Bíblia nos mostra que existe dois tipos de profeta na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de profeta está situado no capítulo 12 do livro de Números. A Bíblia diz assim no versículo 6: eu disse-lhe Deus, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer. Este outro ponto, citou a primeira classe de profeta, e no mesmo capítulo e no mesmo versículo tem cita uma outra classe de profeta. Qual é, pregador? A primeira classe é a primeira classe visionária, é a primeira classe de previsão. Deus não desclassifica nenhuma destas duas classes de profeta, mas a segunda classe de profeta chama muito a minha atenção. No mesmo capítulo e no mesmo versículo, Deus continua dizendo assim: a segunda classe, mas não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, ele é vista, ele é prefeituras. Eu não entendi o pregador, vai entender agora. Eu disse no início que o profeta de Deus, ele tem a responsabilidade de entregar uma mensagem completa. A Bíblia diz que quando Moisés subia ao monte para orar, a Bíblia diz que o povo não aguentava receber Deus falar com o povo. A Bíblia diz que Moisés estava incumbido de ouvir a mensagem lá em cima, e quando ele ouvisse a mensagem, ele tinha que entregar a mensagem para o povo. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no monte e recebeu a mensagem, a Bíblia diz que quando
Olha, eu estou dando aqui a primeira atenção hoje é completa. Deus não faz nada pela metade. Deus só faz a sua obra por completo. A Bíblia diz que havia um homem que estava à beira do caminho, perto a um tanque. A Bíblia diz que o anjo descia ao ouvir as águas, e aquele que pulasse no rio na época, a Bíblia diz que ele era curado. A Bíblia diz que esse homem estava deitado sobre uma cama já há muitos anos, e todas as vezes que ele tentava receber a sua cura, alguém pulava na frente e recebia a cura em seu lugar. A Bíblia diz assim, que Jesus chegou até a este homem, e Jesus me fez uma indagação. Qual foi, pregador, a indagação que Jesus fez para esse homem? Jesus olhou para ele e lhe fez uma simples pergunta. Jesus olhou para ele e disse: tu quer ser curado? Ele disse: eu quero, mas todas as vezes que eu tento, alguém pula na minha frente, pula no rio e recebe a cura, e não consigo, porque já estou há muitos anos sobre esta cama. A Bíblia diz assim que Jesus olhou para ele e Jesus lhe disse: olha, homem, toma a tua cama e anda. Eu acho que você não entendeu esse problema que estava sobre você. Deus está mandando lhe dizer que você vai pegar ele hoje e você vai tirar ele de cima de ti, porque quando Deus faz a obra, Deus faz a obra por completo. Porque quando Deus salva alguém da tua casa, Deus não salva pela metade, mas Deus salva por completo. Porque quando Deus termina a oração, Deus não tem coração pela metade. Uma parte é da igreja, outra parte é do mundo. Deus é Deus faz a obra por completo. Pois bem, amado, este texto que ora acabamos de ler fala-nos a respeito deste jovem, deste profeta chamado Ezequiel. Segundo o historiador na época, Deus diz assim, que quando Deus chamou Ezequiel, no momento ficou estarrecido por causa do chamado. Mas segundo a história, na época, Ezequiel, com a idade de 5 para 8 anos de idade, ele ia no templo. De 7 para 8 anos, ou seja, ele ia no templo e ele estava ali aprendendo para ser um sacerdote. Ezequiel tinha um desejo de ser um sacerdote, porque os seus pais admiravam na época um chamado sacerdotal. Quem sabe eles diziam: vamos levar o jovem Ezequiel, a criança Ezequiel, ao templo, para ele admirar como os sacerdotes faz para oferecer o sacrifício a Deus. Quem sabe os pais diziam: nós vamos crescer ensinando Ezequiel, porque ele será o sacerdote. Diz a história que quando Ezequiel já está um jovem, um pouco crescido, após aprender a maior parte do tempo como ser um sacerdote, diz a história que os caldeus atacaram em 597 antes de Cristo. Diz a história que fizeram um arrastão na época que totalizava mais de 10 mil homens que foram levados para ser
sacerdote, os seus sonhos agora estavam se acabando, porque alguém veio e levou ele para ser cativeiro, para servir na servidão. Diz a história que quando Ezequiel, após um tempo, estava cativo, quando ele completa a sua idade de 30 anos, e quando ele sai do cativeiro, pronto para tomar o chamado sacerdotal, porque segundo a época, para ser um sacerdote, tinha que ter aproximadamente 30 anos de idade para assumir o chamado sacerdotal. Parece que vejo agora Ezequiel com 30 anos, e quem sabe quando sai do cativeiro, ele chega até o seu pai e diz: pai, agora eu vou tomar o meu chamado sacerdotal. Mas a história vai mostrar que quando ele completou 30 anos, Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Deixa eu te dizer algo profético aqui nesta noite. Eu não sei qual é o teu sonho, ou qual é o teu sonho desde quando tu aceitou Jesus, mas talvez aconteceu algo que pareceu que não ia dar certo, que pareceu que os teus sonhos acabaram. A Bíblia diz que Ezequiel pensou que o sonho de ser sacerdote tinha acabado, mas a Bíblia vai dizer que Ezequiel assumiu o chamado sacerdotal e também para ser profeta. Deixa eu te dizer algo profético: o que Deus tem para ti é maior do que você imagina. O que Deus preparou para você, jovem, é bem maior do que você imagina. Levante a mão comigo, levante a mão comigo, levante a mão comigo. Abre a tua boca para orar. Deixa eu ver quem tem coragem, deixa eu ver quem tem coragem. Levante a mão para adorar Deus. Teus sonhos não acabaram. O teu projeto foi até ser sacerdote, mas o projeto de Deus vai além. Tu és profeta. Profeta é poucos. Remanescente significa poucos. Profetas é poucos. Eu não estou dizendo como muitos dizem: a metade é de Deus, a metade é do inimigo. Deus não faz parceria com Satanás. Para Deus é tudo e tudo. Mas o interessante é que alguns escolhem ficar para fora do barco. O interessante é que alguns fogem do chamado que Deus apostou sobre a tua vida. Mas a palavra remanescente significa poucos, e os poucos que querem fazer, e quando resolvem, Deus se levanta do seu trono e assina embaixo. Quando tu faz algo para Deus, meus queridos, a palavra remanescente significa pouco. É mesmo pregador? Então me prove, vou te provar bem no início do livro de Gênesis. A Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, que um dos filhos de Jacó, Deus pegou um para marcar a história da vida. Por quê? Porque era o único que tinha sonho dentro da casa, porque era o único que obedecia o seu pai. Então venha Deus. A Bíblia diz assim, de Tachele a Mochia de Jessé, Deus também pegou um. Por que, pregador, Deus pegou um? Porque Deus pega quem quer fazer. Porque tem muita gente que só demonstra status, mas quando a oportunidade vem, ele diz: eu não vou, eu não posso. Aí Deus pega quem que está na paz da vida, coloca ela na frente e diz: o pastor, eu não sei o que o pastor viu nele, eu não sei, mas Deus viu e Deus usou o pastor, e você está atrás, agora está na frente, porque a Bíblia diz assim que os últimos serão os primeiros, e os primeiros, ou os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Você acredita que a tua vai ser bom? Você acredita que a tua vai ser bom? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deixa eu ver se você tem coragem de adorar Deus comigo. Levante a mão, você estava lá atrás,
atrás parecia que os teus sonhos acabaram. Ezequiel pensou que estava na frente, porque disse: agora eu vou ser sacerdote. Mas de repente levaram o cativo e ele voltou lá atrás. Mas Deus vai inverter a vida de hoje, porque Deus preparou algo maior para ti, porque Deus preparou algo maior para ti. Bate a mão no ombro, testemunha para ele: não desista, Deus marcou uma história maior para ti, Deus escreveu uma história prolongada para ti. Só quem tem coragem, abra a boca para adorar a Deus nesta noite. A Bíblia vai dizer que quando ele assume o chamado profético sobre a tua vida, a Bíblia diz que Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, os 5 primeiros anos de profetização de Ezequiel, Jeremias também na época profetizava. Daniel também, que foi contemporâneo, profeta contemporâneo de Ezequiel e de Jeremias. Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. Olha só, diante destes contemporâneos profetas, que na mesma época estavam profetizando, olha só quantos estavam profetizando, olha só quantos estavam servindo, olha só quantos estavam pregando e profetizando a palavra. A Bíblia vai dizer assim, no capítulo 5, que Deus agora faz um desafio para Ezequiel. Deus diz assim: olha, Ezequiel, você vai pegar uma navalha, uma navalha como navalha de barbeiro, você vai raspar tua cabeça, Ezequiel, e também raspará a sua barba. Eu fui pesquisar e perguntar para Deus o porquê que Deus disse para o profeta fazer isso. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que raspar a cabeça e a barba na época era para se mostrar como se alguém estivesse de luto. Sabe quem é que estava de luto? O próprio Deus estava de luto. Sabe por quê? Porque a nação adoradora, a nação do profeta Ezequiel, enquanto ele estava nos seus 5 primeiros anos profetizando, a nação que adorava, a nação que buscava, a nação que sentia a presença de Deus dentro do tabernáculo, a história vai nos mostrar que a nação agora está fazendo como no tempo do profeta Jeremias. Enquanto Jeremias estava profetizando, sabe o que a nação do profeta Jeremias estava fazendo? A nação estava cavando buracos na terra e fazendo seus próprios deuses para adorar. A nação de Ezequiel estava assim: mas Deus sempre levanta mais um, mas Deus sempre usa mais um. Deixa eu lhe dizer algo profético aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui dentro desta casa e você disse: parece que só tem eu, parece que só estou eu fazendo. Deixa eu lhe dizer algo profético: Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para fazer a diferença na multidão. É por isso que muitas das vezes tu é caluniado, é por isso que muitas das vezes chora buscando pela casa, é por isso que muitas das vezes parece que te abandonaram. É porque Deus escolheu você, e esse tempo vai mudar, porque tu és remanescente dele, porque tu és escolhido dele. Deixa eu ver se tem remanescente aqui, deixa eu ver se tem remanescente aqui. Levante a mão, abre a boca e dá glória. É você que Deus vai usar, é você que Deus vai usar, é você que Deus apostou. Deus apostou tudo em ti, Deus apostou o sangue dele em ti. Ele apostou dizendo: eu vou dar meu sangue, porque eu sei que não vai ter fim, porque eu sei que ele vai ter fim. Levante a mão, abre a boca e olha para o seu irmão de Deus apostou tudo em você. A dor que a serve camadai. A lama
concretiza tudo em que a fé. Deus apostou tudo em você. Quando Deus resolveu ir ao Calvário para dar o sangue dele por nós, Deus estava dizendo, eu imagino, e conjecturo aqui, que Deus estava tomando, desfrutando, saindo do seu trono de glória, e ele estava dizendo, eu vou dar o sangue pela Maria, pelo João, pelo Sebastião, porque eu sei que ele vai até o fim. Sangue significa vida, ou seja, Deus apostou a tua vida em mim e em você. Deixa eu te dizer algo profético aqui, que Deus te deu uma mensagem, entrega a mensagem, sabe por quê? Porque Deus apostou em ti com preço de sangue. Se Deus te deu uma roupa, louva não rejeita, porque Deus apostou em ti com preço de sangue. Se Deus te dá oportunidade de salvação, aceita Jesus hoje, porque ele é o preço maior por ti, foi sangue. Abra a boca e adora. Deixa eu ver quem tem coragem. Deixa eu ver quem tem coragem. Eu vou te amar. Receba a glória. Anote a serve Camanai. Deus está em luto com a nação. Ezequiel raspou a cabeça, raspou a barba. Imagina um profeta careca, sem barba. Barba era honra na época. Raspava a sua cabeça. Ezequiel era um profeta doido. Sabe por quê? Deus pediu para ele raspar a cabeça e a barba, ele raspou. Deus está procurando alguém com coragem aqui hoje. Tem gente que Deus pede e não faz. Tem gente que Deus fala todo dia na igreja assim, assim, assim. E a pessoa está indo por ali, por ali, por ali. Mas Deus vai te pegar na esquina. Deus vai lhe pegar na esquina e vai chamar você para assumir o chamado profético na tua vida. Levante a mão, abra a boca para adorar Deus nesta noite. Aí Deus disse para o profeta: olha só, Ezequiel, uma parte do seu cabelo você vai repartir em 3 partes do seu cabelo. Na primeira parte você vai queimar no meio da cidade, porque é isso que Gustavo eu faria com aquele povo. A revolta de Deus era com o povo. A outra parte tu vai espalhar no vento, Ezequiel, porque eu desembanharei a minha espada. Ou seja, Deus vai tirar a espada da bainha e fazer a espada correr atrás dos fios de cabelo. Os fios de cabelo era a nação. Os fios de cabelo significavam os povos. Deus estava dando uma mensagem para Ezequiel ilustrativa do que iria acontecer com o povo. E a outra terceira parte, o pregador, a Bíblia diz que Deus disse: agora tu pega a terceira parte. Aonde, Deus? A terceira parte, Ezequiel. De tão pouco que era a terceira parte, a Bíblia diz que Deus disse a Ezequiel: você vai pegar este pequeno número de cabelo, capítulo 5, versículo 3. Você vai colocar na aba das suas vestes. Olha para o teu irmão e diga para ele: tempo de remanescente. Olha para ele, vou terminar. Olha para ele e diga: tempo de remanescente. Eu fui pesquisar por que Deus disse isso para Ezequiel pegar os poucos fios de cabelo. Sabe o que eu descobri? Deus me disse assim: Cleito, os poucos fios de cabelo eram os poucos que eu pouparia naquela cidade. Cleito, os poucos fios de cabelo é os poucos fiéis remanescentes que não prostou diante de outro Deus, que não se apostatou na fé, que não botou para trás diante do grito de outro homem. Estes aí, Cleito, eu vou poupar os poucos daqui, os remanescentes daqui, os remanescentes daqui nesta noite. Levanta a mão, abre a tua boca para dar glória. Poucos, não são muitos.
Como eu disse, Deus não faz parceria com o inimigo, mas tem alguns que fogem do chamado. Olha só, a Bíblia diz que haviam 3 jovens judeus, para terminar: Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nomes são nomes pagãos. Seus nomes são Azarias, Misael e Ananias. A Bíblia diz assim, que o rei colocou um decreto, que aquele que não adorasse a estátua do rei seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E o rei disse: quando eu passar na minha carruagem, no meu carro, anunciando, tocando pito, tocando a harpa, tocando saltério, aquele que não prostrar e não adorar a minha estátua vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Eu acredito que quando o rei disse isso, eu fui pesquisar. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que não tinha só 3 crentes lá, tinha muitos crentes lá. Mas quando o rei passou, a Bíblia vai dizer que só 3 ficaram de pé e não prostrou a estátua do rei. E alguém disse: rei, nós não dissemos que aquele que não adorar vai ser lançado dentro da fornalha. O rei disse: eu disse e assinei. Mas porém tem 3, é o que eu disse, remanescente é pouco. Mas porém tem 3 que não prostrou diante da tua estátua. O rei disse: é verdade, é verdade. Manda pegá-los atado, manda descer 7 vezes mais a fornalha do que se costuma, e vamos lançar dentro da fornalha de fogo ardente. Pegaram os 3, imagina os 3 fios de cabelo remanescente. Pegaram os 3, amarraram atados com as mãos para trás. Os soldados chegaram diante da fornalha e empurraram, e quando eles empurraram os 3 jovens, a Bíblia diz que aqueles soldados morreram na hora com o calor daquela fornalha que estava aquecido 7 vezes mais. Eu fui pesquisar a Bíblia, sabe o que eu descobri? Eu descobri que existem 3 tipos de peleja de Deus para um remanescente. O primeiro tipo de peleja, Deus desce. O segundo tipo de peleja, Deus dá no anjo. O terceiro tipo de peleja, Deus só se curva no seu trono e garante a vitória. É verdade isso, pregador? É verdade. Então me mostre na Bíblia, vou lhe mostrar. A Bíblia diz assim, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, passou-se algum tempo, quem sabe o rei disse: agora eu acho que viraram o gargano, eu vou dar uma espigadinha para ver o que aconteceu. Quando o rei botou a cabeça boba dele para dentro da fornalha, para de cima da fornalha, para ver o que tinha acontecido, ele ficou estarrecido. Ele disse para o soldado: ei, nós não jogamos 3. Os soldados disseram: jogamos 3. Eu vi nos meus olhos, eles caíram ao dentro, 3 homens. E o rei disse: porém eu vejo um quarto. Ele não disse: eu vejo um quarto, porque Deus nunca chega em último lugar. Ele disse: eu vejo um quarto, e um tem a semelhança do filho do homem. Primeiro tipo de beleza, Deus desceu para beleza para o Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele está descendo aqui nessa noite para liberar a Segundo tipo de peleja, Deus manda um anjo. Isso só acontece com o remanescente. Jogaram Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que veio um anjo e fechou a boca do leão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. A Bíblia diz assim, que os anjos do Senhor acampam em redor daqueles que o temem. Para remanescente tem autoridade de Deus liberada na tua vida aqui nesta noite. Pode ir nesta beleza, não, porque tu não vai voltar de cabeça baixa, não. Tu vai entrar
presença do pastor. Posso, pastor? Coloque-se de pé. Por gentileza. Terceiro tipo de peleja de Deus para um remanescente. Deus se curva. Não entendi. Deus se curva. A Bíblia diz assim, que quando o profeta Isaías estava profetizando, e quando a Bíblia diz no livro do profeta messiânico também, que é um dos maiores profetas da Bíblia, depois de Jesus, a Bíblia vai dizer assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho, que ainda amamenta, ainda que se compadeça por ela, todavia eu não me esquecerei de ti. De quem Deus está dizendo? Do remanescente. Isaías estava numa prova travada. O mundo estava num caos, em guerra. Deus estava sentado no seu trono, e Deus estava dizendo que Ele não se esquece daquele que tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Quando Isaías diz assim, pode uma mãe se esquecer. Na época, as suas mães tinham muitos filhos, e para não esquecer o nome dos seus filhos, mandava um ferreiro escrever o seu nome dos seus filhos em forma de ferro, deixava na brasa o dia todo e cravava o nome dos seus filhos nas suas mãos. Aí Isaías diz: pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, mas todavia Deus não esquecerá de você. Deus tem seu nome gravado na palma da mão dele. Deus não esquece de um remanescente escolhido. Terceiro tipo de peleja, Salmos diz assim: tenha este que habita nas alturas, que desce não, que sai andando não. A Bíblia diz assim que é curva-se para ver os céus e também a terra. Quando a Bíblia diz assim que Deus curva para ver os céus, Deus curva para ver os santos adorar. Quando os santos adoram dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus curva no seu trono. Enquanto a Bíblia diz terra, Deus curva para ver os remanescentes da casa adorar. Tem remanescente de hoje, tem remanescente de hoje. Obra a tua boca para adorar a cantora. Pode cantar, mais lindo? Pode cantar, meu cantor? Por gentileza, venha cá. O recabantura bacai. A da cabantura que acerta. Tu és escolhido de Deus. Você está guardado nas vestes de Deus. Esse Deus significa Deus. Os poucos fios de cabelo significa eu e você. Os que não gostaram, os que não pararam, os que estão em lavante. Tu está amarrado nas vestes de Deus. Tu está amarrado nas vestes do cordeiro. Levante a tua mão nesta noite, meu irmão. Tu és escolhido dele. Tu és escolhido dele a Pedro. Deus te escolheu. Você é eleito de Deus, eleito de Deus. Deus te escolheu. Venha à frente, por gentileza. Venha à frente, por gentileza. Você que precisa de um milagre na tua vida aqui hoje. O pastor, o leigo não pode fazer nada, mas Jesus pode. E aqui dentro tem profeta para profetizar o milagre da tua vida. Está cheio de profeta de Deus aqui. A Bíblia diz que o coração do justo pode muito e ter defeito. Imagina o tanto de justo que tem aqui, o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Pode vir. Vem cá, você que tem os sonhos de Deus. No cativeiro veio, você pensou que não ia dar certo. Deus tem algo maior na tua vida. Deus tem algo maior na tua vida. Pode cantar. Louvado seja Vem dando glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Olha aqui, Senhor. Meu Deus, não tem que deixa a glória não acabou. Deus prometeu outra paz vinda para a tua vida e para a tua família. Deus me diz que o tempo dele chega a sua vida hoje.
Ele é uma promessa que só para tu e tua casa. Essa promessa está colocada em ti, diz o Senhor. Tu serás o canal da terra. Deus vai te levantar para te usar. Se estou contigo, parecendo uma vez.